We want to open the Word of God to you about the tribulation. Hoje eu quero abrir a palavra de Deus e falar para você sobre a tribulação. Now we noticed that in the message we gave you last night that there was a scroll that was put in the hands of Jesus. Ontem, na mensagem da noite, nós falamos sobre aquele rolo que foi colocado nas mãos de Jesus. And it had 7 seals on it. E aquele rolo, livro, possuía 7 selos. And each of those seals were to be broken. E cada daqueles selos precisava ser quebrado. So we could see the message inside the scroll. Para que pudéssemos ver a mensagem que estava do lado de dentro do livro. Now that scroll was a decree from God. E aquele livro, aquele rolo, era decreto da parte de Deus. And in the decree it said that Jesus would become the one who would take a rod of iron and rule the nations. E dentro daquele livro, o decreto era simplesmente o fato que Então, Jesus iria receber uma vara de ferro para governar sobre a terra. And those nations that were rebellious, he would crush them like a potter's vessel. E as nações que se rebelassem contra o governo de Cristo, elas seriam quebradas como vaso do oleiro. But not only Jesus would do that, he would also give us that responsibility if we were faithful. Mas não só Jesus irá governar sobre essas nações, mas cada de nós também, se nós formos fiéis. So we have something to look forward to. E isso quer dizer que nós temos este alvo para que possamos estar olhando para ele. We'll be coming down with Jesus to rule the nations. Porque um dia nós vamos descer com Jesus Cristo para governarmos sobre as nações. So that's going to be a big responsibility. E isto será uma grande responsabilidade. But before that happens, there is going to be a tribulation. Mas antes deste acontecimento, haverá período de grande tribulação. It's going to be a war between Antichrist and Jesus Christ. Haverá uma guerra, uma batalha entre Jesus Cristo e o anticristo. Now many people are following Antichrist. Muitas pessoas hoje estão seguindo ao anticristo. Not the real Antichrist that's coming at the end, but the spirit of Antichrist. Não o anticristo que irá surgir no final dos tempos, mas o espírito do anticristo. Those who follow the spirit of Antichrist are those who love the world. Aqueles que seguem o espírito do anticristo são aquelas pessoas que amam o espírito deste mundo. They love the things that they see. Essas pessoas amam as coisas que elas enxergam. They love the things that their flesh likes to enjoy. Elas amam as coisas que a carne delas tem prazer. They love the things of this world more than the things of God. São pessoas que amam as coisas deste mundo mais do que as coisas de Deus. Those are the ones who follow the spirit of Antichrist. Essas são as pessoas que vão seguir o espírito do anticristo. And when the real Antichrist comes, they're going to follow him. E quando o verdadeiro anticristo surgir, elas irão segui-lo. Now those who love Jesus Christ, Mas aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo, they love godliness. essas pessoas amam o que é espiritual. They love purity. Elas amam o que é puro. They want to live a life that pleases God. E elas desejam viver uma vida agradável a Deus. And so they're following Jesus Christ right now. E essas pessoas estão seguindo a Jesus Cristo neste exato momento. That's the spirit of Christ. Este é o espírito de Jesus Cristo. And when Jesus Christ actually comes to this earth, E quando Jesus finalmente vier para esta terra, there are going to be many who will follow him. haverá muitas pessoas que irão segui-lo. But many of them will die for following Jesus Mas Christ. muitas dessas pessoas irão morrer porque decidiram segui-lo. However, those who are following Antichrist will die as well, Mas aqueles que estão seguindo o anticristo irão morrer também. because there's going to be a great war between Antichrist and Jesus Christ. Porque haverá essa grande batalha entre Cristo e o anticristo. Who's going to win this war? Quem vai ganhar esta batalha? The Bible says that Jesus Christ will. A Bíblia já diz que será o Senhor Jesus Cristo. He is going to have the rod of iron. Ele vai ter a vara de ferro. He's going to be the one who will crush the nations. Ele vai aniquilar as nações rebeldes. And so we have to decide, are we going to follow Antichrist or are we going to follow Jesus Christ? Nós temos que decidir se nós vamos seguir o anticristo ou se nós vamos seguir a Jesus Cristo. Those who follow the spirit of Antichrist
or those who follow the Spirit of Jesus Christ. Aqueles que estão seguindo o espírito do anticristo ou o espírito de Jesus Cristo. So we have a war right now between those who are following the spirit of Antichrist and those who are following the Spirit of Jesus Christ. Nós estamos nesta guerra agora mesmo entre aqueles que seguem o espírito do anticristo e o espírito de Jesus. And there's a war between us. Há uma guerra entre nós. But when Jesus Christ actually comes and Antichrist is actually on the earth, there's going to be a great, great war. Mas quando Jesus Cristo realmente voltar e o anticristo estiver sobre a terra, haverá então esta grande, grande guerra. Now, Jesus Christ is going to bring peace to this earth. Jesus Cristo eventualmente vai trazer paz sobre este mundo. Antichrist is going to bring more and more war and trouble. Já o anticristo vai trazer mais e mais guerra e problemas. He has no answer to the problems Ele nunca terá respostas para os problemas, because he is the problem. porque ele é o problema. Now, the purpose of the tribulation is not to destroy everybody. O propósito da grande tribulação não é a destruição de todas as pessoas, God is bringing this trouble so that we would turn our eyes to him Mas and look for him for Deus vai salvation. permitir esses problemas para que nós, os homens, possamos olhar para Ele em busca de salvação. Now we have to understand something. Nós precisamos entender algo. Satan is out to destroy Jesus Christ. Satanás, ele tem o propósito de destruir Jesus Cristo. And he tried to destroy Jesus on the cross, Ele tentou destruir Jesus através da cruz, but he rose again. mas Jesus ressuscitou dentre os mortos. So he's victorious. Jesus então é vitorioso. But Satan does not want Jesus Christ to come back. Mas Satanás não quer que Jesus Cristo retorne. He wants to make sure that he is the ruler of the nations of the world. Satanás, ele quer ser o único a governar sobre as nações. And so he's going to do everything he can to stop Jesus Christ E from por coming isso, back. ele vai fazer de tudo que ele pode para impedir o retorno de Jesus. We even read in Revelation chapter 12 that he takes his angels and goes up to heaven and makes a war in heaven. Em Daniel capítulo 12, nós lemos que ele vai pegar os seus anjos e levá-los até os céus para ter uma batalha. Why would he do that? Por que ele vai fazer isso? He wants to kill Jesus Christ who went to heaven. Porque ele quer matar Jesus Cristo que foi para o céu. But Michael the archangel casts Satan out of heaven. Mas Miguel, o arcanjo, vai lançar Satanás de alto a baixo do céu. So Antichrist is coming to help and work with Satan. E o anticristo, então, ele vai surgir para trabalhar ao lado de Satanás. And so we see that Antichrist is going to try and destroy all the people from following Jesus Christ. E esse anticristo vai tentar destruir todas as pessoas que têm o desejo de seguir a Jesus Cristo. But Jesus Christ wants to save as many people as possible from the tribulation. Mas Jesus Cristo, and ele going vai into hell. tentar salvar o maior número possível de pessoas durante a grande tribulação, para que elas não morram e vão para o inferno. And the tribulation is primarily, or one of the great purposes, is to save Israel. E também um dos maiores propósitos da grande tribulação é a salvação de Israel. Since Satan cannot destroy Jesus Christ, Já que Satanás não conseguiu destruir a Jesus Cristo, he's going to try and destroy Israel. ele vai tentar destruir Israel. He's trying to do it right now. Ele está tentando destruir Israel agora mesmo. Many of the Arab nations are trying to destroy Israel and cast them into the Mediterranean Sea. Muitas nações árabes estão tentando destruir a nação de Israel e lançá-los no mar Mediterrâneo. And if he can't destroy Israel, he wants to destroy Jerusalem. E se não dá para destruir Israel, eles querem destruir Jerusalém. Why would he want to do that? Por que eles querem fazer isso? Because God says, I'm going to send my son from heaven, and he's going to sit upon the holy hill of Zion. Porque Deus já disse que ele vai enviar o seu filho do céu e ele vai se assentar e reinar sobre os montes de Sião. So if he can destroy Jerusalem, then God can't keep his promise. Então, se eles conseguirem destruir Jerusalém, Deus não tem como cumprir a sua promessa. So he's trying to destroy Jerusalem right now. Satanás está tentando agora mesmo a destruição de Jerusalém. He wants to give
the city of Jerusalem over to the Arabs. Ele quer passar a cidade de Jerusalém para o governo dos árabes. And the nations of the world are for that. E as nações do mundo estão em favor disso. I'm afraid that even America is trying now to give Jerusalem to the Arabs. Eu acho que até o meu próprio país, os Estados Unidos, estão agora também tentando dar Jerusalém para os árabes. That's exactly what Satan wants to have happen. E é exatamente o que Satanás quer que aconteça. If he can't destroy Jerusalem, then he wants to give Jerusalem to the enemies. Já que não dá para destruir Jerusalém, então ele quer entregá-la para os árabes. Now, Satan is the ruler of this world. Satanás, ele é o governador do mundo. Jesus even admitted that he's the prince of this Até world. Jesus admitiu que Satanás é o príncipe deste século. And the Apostle Paul called him the God of this world. E também Paulo chama-o de o Deus deste mundo. And so Satan has great powers. Satanás com certeza tem muito poder. And he rules the nations. E ele governa as nações. And he's telling the leaders of these nations, destroy Israel. E ele está liderando os líderes dessas nações para destruir Israel. And if he can't destroy Israel, destroy Jerusalem. E se não dá para destruir Israel, então destruam Jerusalém. And so it's in their hearts to destroy Jerusalem. E por isso está no coração dessas pessoas a destruição de Jerusalém. Just read your newspapers. Apenas leia os noticiários. He's trying to do it right now, Ele está tentando a destruição de Jerusalém agora mesmo. but he won't succeed. Mas ele não vai conseguir. So when we come to the tribulation, he's got to make an all-out effort to destroy Israel Por and isso destroy que Jerusalem. durante a grande tribulação, ele vai fazer de tudo para destruir Israel e a cidade de Jerusalém. So he's tried to destroy Jesus Christ, Ele já tentou destruir Jesus Cristo, and he's been unsuccessful. mas ele não conseguiu. He was unsuccessful at the cross. Ele não conseguiu na cruz. He's unsuccessful when he makes a war in heaven. Ele não vai conseguir quando fizer uma batalha no céu. So since he can't do that, then he's going to destroy Israel or just destroy Jerusalem. Já que ele não vai conseguir destruir Jesus, ele ataca Israel ou Jerusalém. And God's purpose and Jesus' purpose of coming to the earth is to save as many of these people on earth as possible. E o propósito de Deus e de Jesus Cristo, quando Jesus voltar à terra, é salvar o maior número possível de pessoas. But those who are rebellious and will not repent of their sins, Mas aqueles que são rebeldes e não querem se arrepender de seus pecados, they will be destroyed in the tribulation. serão destruídos durante a grande tribulação. So it's a very interesting thing how God works this. Então veja como é interessante a maneira como Deus orquestra tudo isso. When Jesus takes the scroll, Quando Jesus pega aquele livro, o rolo, he begins to break the seals. ele começa a quebrar selo por selo. The first 4 seals have to do with Antichrist. Os primeiros 4 selos têm tudo a ver com o anticristo. The first seal we see is found in Revelation chapter 6. O primeiro selo, como a gente vê, está em Apocalipse 6. I think you'll find it all written in your bulletins that you have. that E you acho que hand out. você vai ver esta lição nesta apostila, né, nesta cópia que você recebeu. Does everybody have one of those bulletins that have all the Todos scriptures? todos vocês receberam uma cópia? And it'll be on the screen as well. Mas você vai ver no projetor também. Some of the verses will be on the screen. Alguns versículos vão estar no monitor, But most of the verses are in that sheet of paper that you mas a received. maioria dos versículos está aí no papel que você recebeu. But if you want to look in your Bibles, it's in Revelation chapter 6. Mas na Bíblia está em Apocalipse capítulo 6. And the first seal that now I'm going to give you a summary of the whole tribulation period. E eu vou dar para você um resumo da grande tribulação. First of all, you have 7 seals. Primeiramente, você vai ver 7 selos. And that's found in Revelation 6. Apocalipse capítulo 6. 6 of them are in chapter 6. 6 selos estão no capítulo 6. Then when you get to chapter 8, you'll find the 7th seal E o open. 7º selo se encontra no capítulo 8. But between the 6 seals and the 7th seal, trumpets and bowls, there's a middle part, and they call that the mid-tribulation. Entre o 6º selo e o 7º selo, haverá as taças da ira e também haverá um período, um intervalo, que será justamente o meio da grande tribulação. So let this pulpit represent the 7 years. Então vamos imaginar que esse púlpito represente os 7 anos. So the first half of the tribulation, it's 7 years, and the first half will be 3.5 years. Então a primeira metade
da grande tribulação That's- será os primeiros 3 anos e meio. That's when the 6 seals are opened. E nesses primeiros 3 anos e meio, os 6 selos serão abertos. Then there's the mid-tribulation. Então, no meio da tribulação, And then there will be the bowl, the trumpets that'll be sounded, haverá trombetas que serão tocadas, and there will be 6 trumpets. 6 trombetas ao todo, And the 7th trumpet will be blown, e a 7ª trombeta ser tocada, and that will release 7 angels, which will pour out bowls of judgment. haverá 7 anjos que serão libertados, e eles vão derramar taças de ira. There's water in here, isn't there? Tem água aí dentro. So they pour out the judgments like pouring Eles vão out the, derramar o julgamento, and 7 judgments will come upon the earth. e serão 7 julgamentos ao todo que serão derramados sobre a terra. And they will come very quickly, right at the very end. E esses julgamentos vão acontecer um atrás do outro no final da grande tribulação. So you have the seals, Então você tem os selos, middle of the tribulation. metade da A tribulação. lot of things happen in the middle of the tribulation. Muitas coisas também vão acontecer aí no meio da tribulação. And then you have the 7 trumpets. Então você tem 7 trombetas. When the 7th trumpet is blown, then 7 angels come out with bowls of wrath to pour on the A earth. 7ª trombeta vai ser tocada, dela vão surgir 7 anjos com 7 julgamentos que serão derramados sobre a terra. So first of all, we're going to look at the seven seals. Em primeiro lugar, nós vamos ver os 7 selos. Actually, there will be 6 of them here, Na verdade, haverá apenas 6 deles, and the 7th seal will open up the trumpet. e o 7º vai acontecer a partir da metade da tribulação e vai abrir as 7 trombetas. So now, the 4 seals. Então vamos ver 4 selos. The first seal allows the Antichrist to come, and he's making peace with, forcing people to come and join his forces. Então, o primeiro selo, o anticristo vai surgir e ele vai obrigar pessoas a fazerem um tratado de paz com ele. He says, either join me or I'll fight you. Ele vai dizer, ou vocês ficam do meu lado, ou eu terei que destruí-los. And so many of them join Antichrist. E por isso muitas pessoas vão se unir ao anticristo, They're afraid of his war. porque terão medo de suas Now, ameaças. maybe you could read the 6th one. The first seal there. Do you have it there? About verse 3? Okay, read it. So, which verse? 1, 2, Verse 3. Tá. Apocalipse 6, verso 3. E havendo aberto, this is the second seal now. Oh, good. It's 2 then. 2. I'm sorry. Tá, so 2. Read 2. Número 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Okay? So we see the first one, he's coming like on a white horse, bringing peace to the world. Então veja que no primeiro selo, o anticristo surge sobre um cavalo branco, prometendo paz sobre a terra. He promises peace, but he's not going to bring peace. Ele promete, mas ele não consegue entregar. So many people will join his army. Então muitas pessoas vão se unir ao exército do anticristo, It looks like the right thing to do. porque parece, a primeiro momento, que é a coisa certa a ser feita. Antichrist looks like he's the one who's going to rule the world. E o anticristo realmente dá a impressão que ele vai governar sobre o mundo. But some nations resist him. Mas haverá algumas nações que irão resisti-lo. One of them is going to be the king of the north. The king Uma of the north. dessas nações vai ser o reino do norte. You'll read about him in Daniel chapter 11, Você lê sobre este reino do norte And you no also- capítulo 11 de Daniel. and you also read about him in Ezekiel 38 and 39. E você também vai ler sobre este reino do norte nos capítulos 38 e 39 de Ezequiel. So this king of the north has got his allies as well. Este reino do norte também tem seus aliados. They'll be Muslim allies. E serão aliados muçulmanos. We really believe that the king of the north is Russia. Nós acreditamos que este reino do norte é uma representação da Rússia. Some of these nations are actually named, like Persia, which is now called Iran. Algumas dessas nações são até nomeadas na Bíblia. And there's Dentre also- elas, a Pérsia, que hoje seria o Irã, And there's a couple of others which we don't know exactly, but it's Gomer and Togarmah. e há também outros nomes como
Gomer e Tamar, que nós não sabemos exatamente quem são, and we believe they're coming out of the eastern part of Turkey. mas nós acreditamos que essas nações elas vão surgir de alguma parte da Turquia. And there are two nations down in Africa called Ethiopia and Libya. E há duas outras nações hoje na África, Etiópia e Líbia. And so these are all going to be joining the king of the north, E essas nações, todas elas vão se aliar ao reinado do norte. and they're going to fight against Antichrist. E essas nações juntas irão batalhar contra o anticristo. So there's going to be a great war between the nations. Haverá então uma grande batalha entre as nações, And this war is going to be a bloody war. e essa guerra vai ser uma guerra muito sangrenta. Read verse 3. Veja o verso 3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. Read 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. So this war is going to take peace from the earth. Esta guerra vai tirar toda a paz que há no mundo. And the red horse represents the blood. E este cavalo vermelho representa o sangue. Now you'll find in the next, because of the war, there's going to be great famine. E por causa da guerra haverá muita fome. Because many of the farmers who grow the crops and so on will have to be conscripted to go into one of these armies. Porque muitos dos fazendeiros, agricultores, eles vão parar de plantar para participar destas guerras. And when all the wars are fought, they're fought over lands that produce food. E também essas guerras, batalhas vão acontecer sobre terras férteis que estavam sendo usadas para produzir. And so there's going to be much famine. Por isso haverá muita fome. Read, that's a black horse that comes now. Agora o cavalo preto, And you'll see that, read verse 6. versículo 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. So all the precious foods that are needed for our meals, Então todo tipo de comida preciosa, necessária para a nossa alimentação, they will not be purchased very easily in the marketplaces. não será comprada facilmente nos lugares comerciais. It'll take a man's wages for all day long, in order to buy just a little food for his family. O homem vai ter que dar quase que todo o seu salário para comprar um pouquinho de comida, They won't have much food. porque não haverá muita comida. Many will die. E muitos morrerão, This is going to be a great famine. haverá muita fome. I heard that during World War II, in Germany, some people were eating the barks off a tree. Eu li que algumas pessoas durante a Segunda Grande Guerra Mundial na Alemanha, eles comiam o tronco das árvores. So people will be starving to try and find something to eat. Pessoas vão estar morrendo de fome, desesperadas, procurando algo para comer. I've heard in North Korea right now, Eu ouvi que na Coreia do Norte, agora mesmo, they're starving. há pessoas morrendo, All the food that the Western nations are giving to North Korea is going for the army. porque toda a comida que o Ocidente está mandando para a Coreia do Norte está sendo usada para o exército da Coreia do Norte. Millions of people, I understand, are dying in North Korea right now because they don't have food. E milhões de pessoas estão morrendo na Coreia do Norte agora por falta de comida. But this is going to be all over the world. Mas essa fome vai se alastrar no mundo inteiro. This, what we're reading here, is coming. And Porque it's going to be a famine in the whole world. E o que nós estamos lendo aqui está para acontecer e vai acontecer sobre o mundo inteiro. And so this is what God allows Antichrist to do. E Deus vai permitir que o anticristo faça isso. Now, read the next, and that's the fourth seal. Agora vamos para o quarto 7 selo, and 8. versos 7 e 8. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. So now, Jesus has opened the first seal, second seal, third seal, fourth seal. There's death. Então,
o anticristo já abriu. Who opened the seals? Jesus Christ is Jesus. opening the seals. Tá. Então Jesus já abriu o primeiro, o segundo, o terceiro, e agora no quarto selo, morte. Now, the death is going to come from the war, Morte vai vir por causa das guerras, from the famine, por causa da fome, from the diseases that come as a result of por the causa war, das doenças que vão surgir por causa da guerra, and then from wild animals that are looking for food. e também os animais selvagens vão estar buscando por comida. Since they don't have anything else to eat, they're going to eat people. E já que os animais não acham mais nada para comer, eles vão passar a comer pessoas. So 1/4 of the world will die during this first 4 seals. 1/4 da população mundial vai morrer aqui neste quarto selo. God uses Antichrist to bring this war on and cause many, many people who are rebellious to die. E Deus vai permitir que o anticristo cause todas essas guerras e, consequentemente, muitas e muitas pessoas rebeldes irão perecer. But Antichrist will use this war to kill those who follow Jesus Christ. Mas o anticristo também vai usar estas guerras para matar, perseguir aqueles que seguem a Jesus Cristo. So where does it say that 1/4 of the world is going to be destroyed? Onde é que diz que 1/4 da terra vai ser destruída? It says that in verse 8. No versículo 8. Read it. It says that 1/4 of the earth is going to be destroyed. Lá diz que a quarta parte da terra será destruída com a espada, com a fome, com a mortandade, com as feras da terra. So now the 5th seal is opened, Agora o quinto selo vai ser aberto, and these are the prayers of those believers that were killed during the tribulation. e no quinto selo nós encontramos as orações daqueles que foram mortos por amor da palavra de Deus. And what is the tribulation here? What is the tribulation? E o que vem a ser a tribulação? When God's people begin to pray, God listens. Quando o povo de Deus começa a orar, Deus começa a escutar. And God says, I will take care of these nations that are rebelling. Deus promete que vai tomar conta dessas nações que estão se rebelando. I will take care of Antichrist. Deus promete que vai tomar conta do anticristo. But wait, there are more who will be killed, and Mas then I will destroy Mas Deus Antichrist. diz, espere, porque ainda há muitos outros que vão morrer antes que eu resolva tudo isso. So our prayers aren't always answered immediately, Isso quer dizer que nossas orações não são respondidas de imediato, but our prayers are effective. mas nossas orações são bem-sucedidas. God will answer them in the right time. Porque Deus irá respondê-las na hora certa. Now remember, the tribulation happens after the rapture. Agora lembre-se, a tribulação acontece depois do arrebatamento. So if you're a believer right now, Isso quer dizer que se você já é uma pessoa salva, and you're trusting in Jesus Christ as que your Savior, confia no Senhor Jesus Cristo como Salvador, you don't have to worry about any of this. você não tem que se preocupar com nada disso. So why am I preaching it to you? Então por que eu estou pregando e ensinando isso para você? So you'll warn the unsaved people Para that que this was você coming. possa avisar aos perdidos que essas coisas estão para acontecer com elas. Now we don't know when it's coming, Nós não sabemos quando realmente vai acontecer, but it is coming. mas vai acontecer. And many things look like it could come very soon. E muitas coisas estão apontando para que essas coisas aconteçam em breve. But even if it doesn't come very soon, Mas mesmo que não aconteça em breve, if a person dies now, se uma pessoa morre agora, he goes to hell. vai para o inferno. And if he dies now and he's saved, he goes to heaven. Mas se morrer agora salvo, vai para o céu. So we're safe if we know Jesus as our Savior. Então nós estamos seguros se Jesus Cristo é o nosso Salvador. But the unsaved people are not safe. Mas as pessoas perdidas não estão seguras. Now the 6th seal is opened, Agora o sexto selo também foi aberto. and then we see that the people on earth see God sitting on his throne and Jesus Christ sitting next to him. As pessoas da terra podem ver Deus no trono e Jesus Cristo assentado ao lado dele. Evidently, they will see a vision of God on his throne. Evidentemente, é uma visão que eles vão ver de Deus assentado no trono. Or maybe the Holy Spirit convicts them and says, you are fighting against God. Ou talvez
o Espírito Santo vai estar, né, convencendo eles de que eles estão batalhando contra Deus. Whatever, they are so afraid, they want to run to the caves and the mountains and let the mountains cover them so they do not face God. E essas pessoas na terra vão ter tanto medo na hora que elas vão correr e tentar se esconder de Deus, até mesmo dentro de cavernas. Now that happens right here at the middle of the tribulation. Isso tudo vai acontecer bem aqui na metade da grande tribulação. God has allowed Antichrist to cause all these problems. Deus vai permitir que o anticristo cause todos esses problemas. Now when we come to the middle of the tribulation. Agora, quando chegamos na metade da grande tribulação, So near the end of this tribulation, end of the first 3.5 bem no years, finalzinho da primeira metade, the king of the north is fighting against Antichrist. o reino do norte vai batalhar contra o anticristo. Now you have to remember that the tribulation begins when Antichrist makes a peace agreement with Israel. Nós temos que nos lembrar que o período da grande tribulação vai iniciar-se quando o anticristo fizer um tratado de paz com a nação de Israel. Israel has been a rebellious people. Israel tem sido uma nação rebelde. They were rebellious when Moses was leading them out of Egypt. Israel foi rebelde quando Moisés tentou tirá-los do Egito. They were rebellious when they got into the promised land. Israel foi rebelde quando entrou na terra prometida. They wanted to worship the idols of the people that were in the land. Eles queriam adorar os ídolos daquelas nações que antes habitavam a terra. They were rebellious during the kings, when many kings departed from God. Israel foi rebelde contra Deus durante vários reinados, quando os reis também se desviaram de Deus. So God finally sent them all into captivity. Finalmente Deus permitiu que eles fossem levados cativos, Some of them were allowed to come back to their land, e alguns judeus foram permitidos retornar para a sua terra. but then they became rebellious again once they got back into their Mas land. mesmo retornando para a terra, eles mais uma vez se rebelaram. Now there were some good believers during this time, but many were rebellious. Havia alguns homens e mulheres fiéis a Deus durante esse tempo, mas a maioria sempre se rebelou. Then we find that they are rebellious, and the last prophet that's writing, his name is Malachi. E também durante o período de Malaquias, o último profeta que escreveu, a Israel também estava sendo rebelde. And he's writing against the priests who are rebellious against God. E Malaquias escreveu contra os profetas e sacerdotes que eram rebeldes contra Deus. And then we see that when Jesus comes to earth, they're rebellious against Jesus. E quando Jesus Cristo veio ao mundo, eles também se rebelaram contra Jesus. And basically it was the religious leaders who were against Jesus. E basicamente foram os líderes religiosos que se revoltaram contra Jesus. And so finally God has to destroy Israel. He has to Finalmente, destroy Jerusalem. Finalmente Deus permitiu a destruição de Jerusalém. And he lets the Romans come and destroy not only Jerusalem but also the temple. Ele permitiu que os romanos viessem e destruíssem não só a cidade, mas o templo também. And over the next 50 years there's wars going on between Rome and Israel. E por mais de 50 anos havia uma guerra entre o Império Romano e Israel. Finally, all the Jews are scattered all over the world. Finalmente, todos os judeus foram espalhados por este mundo. In 1948, God allowed Israel to come back as a nation. Em 1948, Deus permitiu que Israel retornasse a ser uma nação. Everybody thought, now we're going to have the tribulation come. E muita gente pensou naqueles dias que agora a tribulação iria começar And then Jesus will come back to earth e que Jesus iria voltar à terra and he'll bring peace. e ele traria paz. But that was in 1948. Mas isso foi em 1948. I was just in high school at that time. Eu estava fazendo o ensino médio naquele tempo. Now I'm 84 years old. Agora eu tenho 84 anos de idade. And Israel is still rebellious against God. Israel continua rebelde contra Deus. They don't want to have Jesus preached at all in their Eles não country. querem nem saber de nenhuma pregação sobre Jesus. So Israel finally makes a peace agreement with Antichrist. Por isso agora Israel vai fazer um tratado de paz com o anticristo. They're still rebellious. Por quê? Porque eles ainda são rebeldes. And they make this peace agreement until the 3.5 years are over. E este
tratado vai durar até o final da primeira metade da tribulação. They made a peace agreement with Antichrist for 7 years. O tratado é para durar 7 anos. And Antichrist was going to protect Israel. E o anticristo promete proteger Israel. And Israel would give money to Antichrist. E Israel vai pagar o anticristo por isso. And that worked for the first 3.5 years. E vai dar certo por 3 anos e meio. So all this trouble that we've been talking about wasn't happening to Israel. Então todos esses problemas na primeira parte da tribulação não estarão acontecendo com Israel, It was happening to the rest of the world. mas vai estar acontecendo, vão acontecer com o restante do mundo. And so Antichrist was protecting Israel. Por quê? Porque o anticristo vai estar protegendo Israel. But something happens right near the end of the first 3.5 years. Mas alguma coisa acontece na metade da grande tribulação, When he's fighting against the king of the north, quando o anticristo estiver lutando contra o reino do norte, the king of the north gathers his armies together and comes down and attacks Israel. esse reinado do norte vai pegar todos os seus aliados e eles vão descer contra Israel e atacar Israel. And you can find this at the end of chapter 11, Daniel 11. E Daniel capítulo 11, no finalzinho, fala sobre essa batalha. And you can also find it in Ezekiel 38 and 39. E também Ezequiel 38 e 39 falam sobre esta batalha. But if you look in Revelation chapter 13, verses 12 and 14, Mas em Apocalipse 13, versos 12 a 14, Antichrist is killed. o anticristo é morto. And he goes into the pit. E ele é colocado dentro de um abismo. He is in hell. Ele está no inferno. How does he get out of hell? Como será que ele faz para sair do inferno? Evidently, Satan goes to God and says, look, you raised your son, Jesus Christ. Evidentemente, Satanás vai até onde está Deus e vai Não. dizer algo assim para Deus: o Senhor levantou o seu filho. Now, if you're fair, I want you to let me raise Antichrist from the grave. Agora, se o Senhor é um Deus justo, eu quero que o Senhor me deixe também levantar o anticristo da morte. He's not only going to take him out of the grave, he's going to take him out of the pit of hell. E Satanás não só vai levantar o anticristo do túmulo, mas do próprio inferno. So evidently, God says, I'll let you do that. Evidentemente, Deus vai dizer: eu deixo você fazer isso. I won't raise him, Eu não vou levantá-lo, but I'll give you the power to raise him out mas of the eu dead. vou lhe dar o poder para fazer isso. Now, Antichrist is now given some very strong authorities by Satan. E agora, esse anticristo vai receber a autoridade máxima de Satanás. So Antichrist saw that he had a great war. There was a great war, and a fourth of the people were killed. E agora o anticristo está envolvido numa guerra, onde a quarta parte das pessoas irão morrer. And he's killed. Ele também morreu. He goes down the bottomless pit. Ele foi para o abismo, And now he is ascending out of the bottomless pit. mas ele é tirado daquele abismo. And we'll see that now if we look in Revelation chapter 11, verse 7. Agora vamos ver isso em Apocalipse 11, verso 7. Read it. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. So he ascends. I think that's on the screen there. He ascends out of the bottomless pit. Então veja que ele sobe do abismo. Now I want you to turn to chapter 17, Agora veja Apocalipse 17, and I want you to look at verse 8. versículo 8. The beast there is referring to Antichrist. A besta aqui se refere ao anticristo. Please read. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. So Antichrist rises out of the pit. O anticristo, ele sobe do abismo, And I believe Satan is the one who is given permission by God e to raise him eu out of the pit. acredito que Satanás recebeu permissão de Deus para ressuscitar o anticristo.
Now I want to show you what Antichrist does after he has been risen out of the pit. Agora vamos ver o que o anticristo vai fazer depois que ele for tirado do abismo. The first 3.5 years, he had a great war. Nos primeiros 3 anos e meio, ele participou de uma grande guerra. He goes to the bottomless pit. Ele morreu e foi para o abismo, He's raised out of the bottomless pit. mas ele foi ressuscitado do abismo. Now what does he do? Agora o que ele faz? He breaks his covenant with Israel. Ele quebra o seu concerto com Israel. Here he was protecting Israel. Por 3 anos e meio ele protegeu Israel, Now, under the control of Satan, he's going to try and destroy Israel. mas agora debaixo do controle total do diabo, ele quer destruir Israel. And if he can't destroy Israel, he's going to destroy Jerusalem. E se ele não consegue destruir Israel, ele tenta destruir Jerusalém. That is his goal. Este é o seu alvo. Satan is directing him. Satanás é quem estará And dirigindo ele. He doesn't want Jesus Christ to be able to come back to this earth and sit on his throne in Jerusalem. Porque Satanás não quer que Jesus Cristo desça a esta terra para reinar sobre o trono. As you read your newspapers then, and you see all this problem going on in Jerusalem, E quando você lê os noticiários, você já vê todos esses problemas acontecendo em Jerusalém. it's Satan's plan to destroy Jerusalem. Porque é o plano do diabo destruir Jerusalém. Now, I want you to turn to Revelation chapter 13. Agora, Apocalipse 13. And here we're going to see what Antichrist does. E agora vamos ver o que o anticristo vai fazer. So we see that he has ascended out of the pit, Já vimos que ele subiu do abismo, and then we see that his enemy, the king of the north, is destroyed by God. e o inimigo do norte, aquele reino do norte, vai ser destruído por Deus. Turn to Daniel chapter 11:45. Agora vamos lá para Daniel, capítulo 11, versículo 45. I think it'll be on your screen up here. Vai mostrar também no monitor. Daniel 11:45 tells us that the king of the north is down in Egypt. Daniel 11:45 vai mostrar que esse reinado do norte está lá no Egito. He thought he killed Antichrist, Ele pensou que tinha matado o anticristo, and Antichrist was in Jerusalem. e o anticristo estava em Jerusalém. Now he hears that there's a terrible thing that's happened up in the area of Jerusalem. E aí esse reinado do norte escuta que alguma coisa terrível aconteceu ou está acontecendo em Jerusalém. He's in great fear. E ele começa a sentir medo. Why would he be afraid? Por que você acha que este reino do norte teria medo? I think it's because he hears that Antichrist has been raised from the dead. Porque ele escutou que o anticristo foi ressuscitado dentre os mortos. So he leaves Egypt and he goes back up to fight Antichrist one more time. Então ele sai do Egito, onde ele estava, e ele volta para lutar mais uma vez contra o anticristo. Now what happens to him? E o que vai acontecer com ele? Read verses 11:45. Versículo 45. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo, e glorioso, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. And so God destroys him. Deus é quem vai destruí-lo. He doesn't use Antichrist to destroy him. Deus nem vai usar o anticristo para isso. And we know that because what we read in Ezekiel 38. E nós sabemos disso por causa de Ezequiel 38. Ezekiel 38:22. Ezequiel 38, verso 22. Read it. E contenderei com ele por meio da peste do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. So God destroys the king of the north Deus é quem vai destruir este reinado do norte, with a great earthquake, com terremotos, hail that comes down, com saraiva, and he is destroyed. e ele será assim destruído. Now, when the king of the north, his great enemy, is destroyed, he has the ultimate power over all the lands that the king of the north had. Agora, quando este reinado do norte for destruído, o anticristo, então, passará a ter poder completo sobre tudo que este reinado tinha antes. This will be his great last enemy. Este foi o seu último inimigo.
remember, Antichrist wants to rule the whole world for Satan. Você se lembra? O anticristo ele quer governar o mundo inteiro para Satanás. And so now, with the king of the north being killed, Agora, com o reinado do norte morto, Antichrist is the ruler of the world. o anticristo ele passa a reinar sobre todo o mundo. But how does he do it? E como que ele vai fazer isso? I want you to turn to now Revelation chapter 13. Então agora sim, Apocalipse 13. Verse 2. Apocalipse 13, verso 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Now, Satan gives Antichrist power. Satanás é quem vai dar poder ao anticristo. He gives him his throne, Vai dar o trono, and he gives him great authority. vai dar autoridade. Satan is now possessing Antichrist. Satanás agora está possuindo o anticristo. The first 3.5 years, Antichrist was a very wicked man. Porque nos 3 primeiros anos e meio, o anticristo era apenas um homem ímpio. But after he died and went to hell, Mas depois que ele morreu e foi para o inferno, and then he is raised, e ele foi ressuscitado, now Satan takes control of him. agora Satanás tem controle total sobre ele. So these last 3.5 years, he is operating by the power and authority of Satan. Por isso, nos 3 últimos anos e meio, o anticristo vai operar no poder e na autoridade de Satanás. Now he will be able to have control of the whole world. Agora sim, ele vai poder controlar o mundo inteiro. Now, read verses 3 and 4, and we'll see how that the people are amazed at his power. Veja agora os versos 3 e 4. As pessoas vão ficar maravilhadas deste poder. Please read 3 and 4. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Now, the people are going to worship Antichrist. Agora essas pessoas vão adorar o anticristo, They're worshiping Satan. vão adorar Satanás. So now, read verse 5, and we'll see that he's going to rule over the nations. E o verso 5 mostra que ele vai governar sobre todas as nações. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. He speaks against God. Ele vai blasfemar contra Deus. And now he says, I am going to rule this world for Satan. E ele vai dizer com suas próprias palavras que vai governar este mundo em benefício de Satanás. And the Bible says he rules for 42 months. E a Bíblia diz que ele vai reinar sim, mas por 42 meses. This is 42 months. 42 meses são exatamente 3 anos e meio, os 3 últimos anos e meio da grande tribulação. So we know this is the time when he has Satan power. E nós sabemos então que é aqui, na metade da tribulação, que ele vai receber o poder de Satanás. We also see now that he is blaspheming God. Ele está blasfemando de Deus. Verse 6. Versículo 6, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. So when he blasphemes God, he's blaspheming his people. He's saying, you cannot rule me. Quando ele blasfema contra Deus, ele está blasfemando contra os filhos de Deus, e ele está dizendo para Deus que Deus jamais pode governá-lo. Now he makes war. Agora ele declara uma guerra Against God's people. contra o povo de Deus. Read verse 7. Versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Okay, so now many believers are going to die. E por isso muitos e muitos que creem em Deus irão morrer nesse tempo. He's not going to be able to destroy all the believers, but Ele he's não going vai, to destroy many. ele não vai conseguir destruir todos, mas a grande maioria. And once more, the Bible says
the people of this earth will worship him. Verse E a 8. Bíblia diz, no verso 8, que as pessoas, os moradores da terra, irão adorá-lo. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Those who do not have their names written in the book of life are those who are called the dwellers of this earth. Called what? Dwellers, the inhabitants of this Tá. earth. Aqueles que não foram inscritos no livro da vida do Cordeiro são aqueles que fizeram do mundo a sua moradia. When you read in the book of Revelation, when it says those that dwell on the earth, it's talking about the unbelievers. Quando a Bíblia fala sobre os moradores da terra, se refere aos incrédulos. When it's talking about those who are believers, it's talking about those who dwell in heaven. Mas quando se refere aos salvos, são os moradores do céu. So believers are dwellers in heaven. Salvos- Unbelievers are dwellers on the earth. Salvos são moradores do céu, perdidos são moradores da terra. It doesn't mean that all the believers are in heaven yet, E não quer dizer que todos os salvos já estejam no céu, but that is their home. mas que o céu é o lugar deles. And the home of the unbelievers is this earth, E, infelizmente, o lugar dos incrédulos é este mundo, which is under the control of Satan. que está sob o controle de Satanás. All right, now, we have looked at quite a few things, and we see that the Antichrist is worshipped by the people. And- Então- go ahead. Nós já vimos muitas coisas, dentre elas que o anticristo vai ser adorado pelos moradores da terra. Now, a very important thing takes place, and that is that he is going to have an image placed in Jerusalem. Outra coisa que vai acontecer, o anticristo vai colocar uma imagem na cidade de Jerusalém. It's an image of himself, E esta imagem é a imagem de si mesmo. and he's going to put it in the very temple of God. E ele vai colocar esta imagem dentro do templo de Deus. I don't think it's in the actual temple of God. It's out in the courtyard of the temple. Eu não acho que vai ser dentro do templo, mas eu acho que vai ser no pátio, que Because- fica do lado de fora do templo. Because he wants all the people to see. Porque ele quer que This todas as pessoas image. vejam esta imagem. Now, there's some special rules that if you do not worship at the temple, at the image of Antichrist, you cannot buy or sell. E uma das regras é que se você não adorar esta imagem do anticristo, você não poderá vender, você não poderá comprar. Now, remember, he is in control of all the oil fields in that area. Naquele tempo, o anticristo vai ter controle sobre toda a produção de óleo. When God destroyed the king of the north, Porque quando Deus destruir o reino do norte, he would have been destroying Russia Deus então vai destruir a Rússia, and Iran Irã and all the other nations that have oil fields, e as demais nações que eram produtoras de petróleo. and he'll have his capital in Iraq. E a capital vai ser no Iraque, That would be Babylon. que é a Babilônia. And so now he has taken over the oil fields of the world. E agora Satanás vai ter controle sobre toda a produção de óleo do mundo. And if you can't buy or sell, you can't buy oil, E se as pessoas não podem comprar nem vender, não podem comprar óleo or you can't sell oil. ou vender óleo. And oil is very important for any economy. E o petróleo, você sabe, é muito importante para qualquer tipo de economia. And so he says, you can buy and sell oil if you worship me. Mas se ele for adorado, então as pessoas poderão comprar e vender. You can buy and sell food if you worship me. Pessoas poderão comprar e vender comida se adorarem ao anticristo. All grocery stores will have to have the mark of the beast. Todos os supermercados terão que ter, os compradores terão que ter a marca da besta. The owners of these grocery stores will not be able to buy or sell without the mark of the beast. E também os proprietários de supermercados não poderão vender e revender, comprar sem a marca da besta. You won't be able to buy a car or a truck or any equipment without the mark of the beast. Ninguém vai poder comprar carros ou qualquer equipamento sem a marca da besta. You can't buy a house or sell a house without the mark of the beast. Uma casa, ou vendê-la ou comprá-la sem a marca da besta. So you can see it's going to be a great problem for people living during this last 3.5 years. Então haverá muitos problemas para as pessoas que estão realmente vivendo neste último período da tribulação. They either have to worship the Antichrist or die.
ou as pessoas vão adorar o anticristo ou vão morrer. Or, if they can go to some secluded place where they can't be found, that's the only way that it can escape the Antichrist. Ou a única maneira de escapar do anticristo é se eles se esconderem em algum lugar bastante isolado. So, when he puts up the image in the temple area, you'll see in 2 Thessalonians 2:4. Então nós vamos ver agora em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, a respeito desta imagem. 2:4. Lá diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. And so, he is setting himself up as God. Ele quer se apresentar ao mundo como Deus. He's blaspheming God, Ele blasfema o verdadeiro Deus, and he says, I'm going to take over your temple. e ele agora ameaça, dizendo que vai tomar o trono de Deus no templo de Deus. I've got my image in your temple. Ele colocou a imagem dele no templo de Deus. And all the people are now worshiping me. E ele quer que todas as pessoas agora o adorem. This is what's going to happen during the tribulation. E isso que vai acontecer durante o período da tribulação. And this starts in the middle of the E tribulation. tudo isso começa na metade da grande For tribulação. for 3.5 years, this is going to go on. Por 3 anos e meio essas coisas vão ficar acontecendo. You see, Antichrist has great power. Como você pode ver, o anticristo tem muito poder. But at the same time, Jesus is going to have great power. Mas Jesus também tem grande poder. So what does he do? E o que Jesus vai fazer? He is going to bring the trumpet judgments upon Antichrist's kingdom. Ele vai trazer aquelas trombetas de julgamento sobre o reino do anticristo. And so you go back and you find in Revelation chapter 8, Então, nós encontramos em Apocalipse capítulo 8, 8 and 9, 8 e 9, we see the trumpet judgments. o julgamento das trombetas. The seventh trumpet is blown, and seventh seal is broken in 8. Nós vemos no capítulo 8, Let's see. It's 8:1, isn't it? yes. Yes, read it. Tá. Capítulo 8, verso 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Now, when the seventh seal is broken, we find that the angels with trumpets will begin to blow their trumpets. Quando o 7º selo ele é aberto, os anjos começam a tocar as trombetas. The first trumpet that will be blown will bring lots of trouble upon the land of the Antichrist. E quando a primeira trombeta for soada, muito julgamento já vai cair sobre o reinado do anticristo. There will be fire coming down from Fogo vai cair do céu. heaven. That probably will be the lightnings that will strike the earth. Provavelmente relâmpagos vão sobrecair sobre a terra, vão cair sobre a terra. And there will be hail. Haverá saraivas. And it's going to destroy 1/3 of the trees. E a saraiva vai destruir pelo menos 1/3 de todas as árvores. And 1/3 of the green grass. E 1/3 de toda a grama. And so there's going to be great trouble on the earth. E por isso haverá muita tribulação sobre a terra. And then the second trumpet will be blown. E depois a segunda trombeta também vai ser tocada. When that trumpet is blown, then there's going to be a great mountain coming out of the sky like a meteor and will strike the sea. Quando essa segunda trombeta for tocada, cairá do céu muitos meteoros That'll cause com tamanhos de montanhas. that will cause a tsunami. E essas montanhas que vão cair do céu vão causar um tsunami. And the sea creatures, 1/3 of the sea creatures will die. E pelo menos 1/3 das criaturas marítimas também irão morrer. And 1/3 of all the ships in the sea will die. E também 1/3 de todas as embarcações serão destruídas. Now, this sea may be referring to all the seas, or it may just be referring to the Mediterranean Sea. Talvez o mar aqui esteja se referindo a todos os mares, ou talvez apenas ao Mediterrâneo. But it'd be a sea that was very, very important to Antichrist. Mas vai ser um mar muito, muito importante para o anticristo. Then the third trumpet is blown, Então a terceira trombeta é tocada, and there'll be another meteor coming out of the e sky. mais
meteoros vão cair do céu. It is a more delicate type of a meteor. E agora vai ser um meteoro um pouco mais delicado. When it comes out of outer space, it's thin atmosphere. And when it hits the heavy atmosphere around the Earth, it breaks up and scatters its debris all over the waters of the Earth. Então, quando esse meteoro vier do céu, ele vai vir do espaço. E quando ele entrar na nossa atmosfera, ele vai se quebrar, se espalhar por toda a Terra. And it's called wormwood. The meteor is called wormwood. Where? It's right here in the scriptures here. I think it's, I have to look at what. Verso 11, 11. 11, O yeah. nome da estrela era Abisinto, e a terça parte das águas tornou-se em Abisinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. 11. Yeah, okay, good. And so it's going to make the waters that they drink very bitter. Então as águas vão se tornar amargas, And many of them will die as a result. e por causa disso, muitos irão morrer. Then the fourth trumpet is blown, Então, nós vamos ver aqui a quarta trombeta sendo tocada, and a third of the sky will be blocked out by all this debris that's going up from the earth. e por causa, desses destroços que vão estar saindo da terra, uma terça parte do sol, da lua, uma terça parte das estrelas também serão afetadas. So you cannot see the sun until it gets almost overhead, E nós não vamos poder ver o sol, and then the sun will be available for about 4 or 5 hours. e o sol só vai ficar disponível por 3 ou 4 horas, Then it will disappear in all the debris again. porque vai desaparecer mais uma vez no meio de todos aqueles destroços. Same will be true of the moon. E a mesma coisa vai acontecer com a lua stars. e com as estrelas. So a third of the sun, a third of the moon, and a third of the stars will not be seen. Então, um terço do sol, da lua, das estrelas não poderão ser vistos. This will be a very terrible world, polluted. E porque esse mundo vai estar poluído terrivelmente. Now the fifth trumpet is blown, Agora a quinta trombeta é tocada and God and Jesus Christ now releases demons that are going to be like locusts, like grasshoppers. e agora Jesus Cristo, ele vai liberar alguns demônios que vão se parecer como gafanhotos. Now we're in chapter 9, Agora nós já estamos no capítulo 9 de Apocalipse, and I don't have time to read it all, e nós não temos tempo de ler tudo isso, but you can read it yourself. mas você pode ler este capítulo. These locusts are demons. Esses seres que se parecem com gafanhotos são demônios. And they have power to sting people, and they are in pain for 5 months. E eles têm poder para ferir as pessoas, e essas pessoas vão viver em grande dor por 5 meses. And they want to die, E as pessoas com essas dores vão desejar a morte, but they can't die. mas não vão poder morrer. God won't let them die. Deus não vai deixá-las morrer. They have to suffer the pain. Elas vão ter que sofrer a dor. Why? Por quê? He wants them to repent, Porque Deus quer que essas pessoas se arrependam. but many will not repent. Mas assim mesmo, muitos não irão se arrepender. So then the sixth trumpet is blown. Então, a sexta trombeta é tocada. And now he releases 200 million demons. Agora, ele vai libertar mais 200 milhões de demônios. You see, God has sealed them up. Deus havia selado esses demônios. After they rebelled in heaven, God sealed them up. Quando? Depois que eles se rebelaram contra Deus no céu, Deus os selou. But now he opens it up. Mas agora Deus abre o selo. And there are 4 general demons. E há 4 generais And they're dentre os coming- demônios They're coming out of the river of Euphrates. que vão sair do rio Eufrates. What is by the river Euphrates? Por que o rio Eufrates? Babylon. Porque fica na Babilônia. That's where all the trouble started when they built the Tower of Babel. Porque todos os problemas de rebelião começaram ali, quando os homens construíram a Torre de Babel. And when he confused the languages, E quando Deus confundiu todas as línguas, he locked up 4 demons. ele prendeu 4 demônios. These are very powerful demons, São demônios poderosíssimos. and they haven't been able to operate since the days of the since the days of the Tower of Babel. E eles não puderam fazer mais nada desde a época da Torre de Babel. Now they are released,
Mas agora eles vão ser soltos. and they're in charge of 400 million demons, 200. 200 million demons, E agora eles vão comandar 200 milhões de demônios. and they're going to cover the whole earth and destroy much people. E eles vão controlar praticamente o mundo inteiro e destruir muitas vidas. You see, 1/3 of the earth will now be destroyed in addition to the fourth that were destroyed here. Agora, 1/3 da terra vai ser destruída, mas você se lembra que 1/4 já havia sido destruído? So when we add all this up, it's about 1/2 the earth is going to be destroyed Então, quando você soma tudo isso, pelo menos a metade da terra. up to about this point. A metade da terra vai ser destruída até aqui no final da grande tribulação. We have no concept of how bad this is going to be. Ninguém aqui consegue imaginar o quão terrível tudo isso será. But there's one more trumpet to be blown. Mas ainda tem uma trombeta que precisa ser tocada. When that trumpet is blown, E quando ela for tocada, I think you'll find it in chapter 11. no capítulo 11, And I think it's, I didn't notice where it is, but it is a trumpet that is blown. I'm sorry, I didn't write this down. me desculpe, eu não fiz essa anotação. Anyway, another trumpet is blown. 15. 15, okay, read it. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, verso 15, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. So now, that trumpet is blown, but we don't hear anything that's happened. Essa trombeta, ela é tocada, mas a gente não ouve nada do que está acontecendo. God is giving us some more information of what's been happening on the earth. Deus vai nos dar mais informações sobre o que está acontecendo na terra. So in 12 and 13 and 14, Então, nos capítulos 12, 13 e 14, he's filling in what happens. ele vai mostrar o que está acontecendo. So when he comes to chapter 15, Mas no capítulo 15, 7 angels with bowls in their hands 7 anjos com taças nas suas mãos are ready to pour out the bowls on the earth. estão prontos para derramar aquelas taças sobre a terra. This will be bowls of wrath, which will greatly trouble the people on earth. Serão 7 taças de ira que vão causar muitos males sobre a terra. When God sent the 200 million demons, many of them did not repent, but they only shook their fists in God's face and said, Quando we're not going to Deus worship liberou you. aqueles 200 milhões de demônios, muitos homens, ao invés de se arrependerem, eles, na verdade, fecharam os punhos contra Deus. So right near the very end here is where the bowls are poured out on the earth. Então, essas 7 taças, elas serão derramadas bem aqui no finalzinho da grande tribulação. God says, all right, I will give you now the final judgments. Deus então diz, tudo bem, eu vou derramar sobre vocês o julgamento final. So the first angel pours out his bowl on Então, the earth, o primeiro anjo derrama sua taça sobre a terra, and people are afflicted with malignant sores. e pessoas, elas vão ser afligidas com chagas malignas. And they can't seem to cure them. E nada parece poder curá-las. And then God says, all right, now I'll turn your seas into blood. Então, Deus também transforma os mares em sangue. And so the sea becomes total blood. Os mares se tornam sangue total. And that may be the Mediterranean Sea, which will be totally blood. Talvez esteja falando só do mar Mediterrâneo. Then then the third angel pours out his bowl, and the waters, the rivers, and the fountains will turn into blood. Também na terceira taça, quando Deus derrama a terceira taça, aí as águas doces também se tornam em sangue. And the people who are believers say, you are right in giving these people blood because they took our blood. Now they can drink blood. E os salvos que foram martirizados vão dizer para Deus, o Senhor está certo, porque eles tomaram o nosso sangue e agora o Senhor está transformando as águas em sangue. Then the fourth angel pours out his bowl on the earth, and the people are in darkness. Então, a quarta taça é derramada por um anjo e aí a terra fica em escuridão. They can't even see the hand in front of their face. As pessoas não poderão nem sequer enxergar a mão na frente do rosto delas. And then we find that they are in great pain E essas when the pessoas fifth também bowl is poured out. vão sentir muitas dores quando
a quinta taça for derramada. And evidently, it's the pain from the malignant sores that they cannot cure. Provavelmente continua sendo a dor das chagas malignas que não puderam ser curadas. And then the sixth bowl will pour out, and Satan and Antichrist and the false prophet are like calling for the kings of the east to come and help them. Na sexta taça, Satanás, o anticristo, falso profeta, eles vão convocar os reinos do leste para que possam ajudá-los. And they're going to come with their great armies, and they're going to come to the area of Armageddon. E essas pessoas, esses reinos, vão se juntar ao anticristo num lugar chamado Armagedon. And they're preparing to destroy Jerusalem. E eles vão se preparar para destruir Jerusalém. And they're meeting up in the area north of Jerusalem, and they're going to bring their armies down E eles and crush Jerusalem. vão se encontrar no lado norte de Jerusalém com todos os seus exércitos e eles vão descer para acabar com Jerusalém. And then God brings the final big storm that's coming out of his throne. Então Deus vai enviar finalmente um terremoto, uma tempestade diretamente do seu trono. There will be lightning and thunders Haverá relâmpagos e trovões and great wind, e ventos ruivosos and there will be hailstorm, e haverá saraiva, earthquakes. haverá terremotos There will be such torment on the earth e haverá tanto tormento sobre a terra. that the Babylon will be destroyed. Babilônia será destruída. The capital of Antichrist will be destroyed. A capital do anticristo será destruída. And then Jesus will come. Aí sim, Jesus vai descer. And that's what we're going to talk about tonight. E vamos falar sobre isso hoje à noite. Now, you don't have to go through this tribulation. Você não precisa passar pela tribulação. If you know Jesus Christ as Savior, Se você conhece Jesus Cristo como seu Salvador, I want you to get on your knees and thank God that you're not going to go through this você tribulation. precisa se ajoelhar e agradecer a Deus por isso. Thank Him from the bottom of your heart. Agradeça a Deus do mais profundo do coração. Pray for those who are following the spirit of Antichrist. Mas ore por aqueles que estão seguindo o espírito do anticristo. They don't understand what's happening to them. Eles não sabem o que está para acontecer com eles. If they don't go through the tribulation, they'll go directly to hell. Se eles não passarem pela tribulação, é porque eles já foram diretamente para o inferno. And there's no exit from hell. E não há saída do inferno. They'll be there forever. Vão estar lá para sempre. I cannot understand how bad that'll be. E eu nem posso imaginar quão trágico isso será. Warn the people who are going to hell. Avise então as pessoas que estão indo para o inferno. Plead with them that Jesus has already paid for their sins. Rogue para que elas saibam que Jesus já pagou por seus pecados. Tell them that they can have Jesus as their Savior now. Diga para eles que eles podem ter Jesus Cristo como Salvador. They don't have to go through the tribulation. E eles não terão que passar pela If they tribulação. receive Jesus now, they can go up in the rapture, Porque se eles receberem Jesus agora, eles vão no arrebatamento. and they will not go through the E tribulation. eles não vão passar pela tribulação. Thank you for listening carefully. Obrigado por ter ouvido God help you to be good atentamente. witnesses for Him. Que Deus nos ajude a sermos testemunhas boas Amen. para Ele.